Olha, a gente vai começar o nosso debate a partir de uma reflexão que foi feita pelo jornalista Josias de Souza, do portal UOL. Ele diz, Luciano, em sua postagem lá no portal UOL, que a reforma ministerial do Lula deu errado antes mesmo de ser concluída pelo presidente. Qual é a crítica que o Josias faz? Ele diz que mudanças estavam previstas para acontecer antes da eleição, que tivemos agora para a mudança de presidentes do Senado e da Câmara Federal, mas somente a troca do Paulo Pimenta pelo Sidônio Palmeira na SECOM e da Nízia da Trindade na Saúde, nada aconteceu. Ele faz essa crítica dizendo que Lula pode perder aliados por causa disso, que partidos já estão se articulando para lançar candidaturas próprias para a presidência da República. Na sua visão, o Josias está correto na avaliação ou o time ainda é um time possível para a reforma ministerial do Lula? Ansioso o Josias de Souza, né, Abdias? Acho que deve tomar um calmantezinho aí, tomar aquele remédio para dormir, né? Tem um remédio muito bom chamado melatonina, atualmente, que você toma, passa uma noite toda de sono, acorda mais tranquilo. Está muito ansioso o Josias de Souza. Só lembrando que o Josias é aquele mesmo jornalista que foi citado nominalmente pelo Bolsonaro na época que o Bolsonaro dava aquelas entrevistas do Cercadinho, né? É o mesmo cidadão que foi chamado de cangalhorda lá pelo Bolsonaro na época em que o Bolsonaro era o presidente da República, né? Um modo muito diferente de tratar a imprensa do que o governo do presidente Lula faz atualmente. Abdias, é muito cedo ainda para dizer que não houve uma reforma ministerial. Eu até entendo essa crítica que o Josias de Souza fez. Por quê? O que o Josias falou? O Josias ele acaba chegando à conclusão, é a conclusão da cabeça dele, que não haverá reforma ministerial porque os partidos estão desinteressados em fazer essa reforma ministerial. O que não é verdade, Abdias. Basta a gente acompanhar o noticiário todos os dias, que a gente vai ver que os partidos estão se movimentando. O PSD quer aumentar a sua quantidade de ministérios, não está satisfeito em perder o ministério que tem, que é o Ministério do PSD, é o do Alexandre Silveira, agora qual é, mas há uma possibilidade de perder esse ministério para o PP, e aí o PSD não está satisfeito com isso. O PP, do mesmo jeito, tem um ministério, quer aumentar a sua quantidade de ministros, quer incluir, inclusive, o Arthur Lira na esplanada ministerial, quer dar um ministério para o Arthur Lira. O Republicanos, que é o partido que o Josias citou aí também, é um partido que, se você pegar as votações do Republicanos na Câmara dos Deputados, você vai ver que 90%, 95% da bancada do Republicanos está votando com o governo, né? Agora, um debate é o governo, outro debate são as eleições. Não foi o Lula, nem foi o Josias de Souza que definiu isso. A política é assim, Abdias. O que está se debatendo neste momento é a composição desta segunda metade do governo. Se esses partidos que compõem o governo estarão com o Lula na sua reeleição, se ela acontecer em 2026, essa é uma outra história completamente diferente, é uma outra negociação. Isso não tem nada a ver com a Câmara, não tem nada a ver com o Josias, é típico da política, Abdias. E aí eu não vejo muito sentido nisso que o Josias falou, já que a troca do Sidônio Palmeira foi uma troca técnica, o Lula não estava satisfeito com o andamento da comunicação do seu próprio governo, e com relação aos outros ministérios, é lógico que essa movimentação só acontece após a eleição para a presidência da Câmara. E aí nós tivemos a eleição para a presidência da Câmara, um mês que é aquele mês de hiato, onde não fazem nada, a gente sabe disso, porque tem o carnaval agora, e depois do carnaval é que vai começar essa reforma ministerial. Achei de uma ansiedade muito grande do Josias de Souza fazer essa crítica, porque essa reforma a gente está acompanhando no noticiário de todos os dias, ela ainda está em curso. Viu? Obrigado, Luciano. Bom, doutor Álvaro, vou trazer o senhor aqui na sequência para falar sobre esse tema que o jornalista Josias de Souza, que acompanha a política nacional, colocou como opinião lá no blog dele, no portal UOL.
Ele traz, por exemplo, o Gilberto Kassab, que é o chefe do PSD, que já falou que o PSD terá presidenciável próprio. Ciro Nogueira diz também que a maioria na legenda preferiria se retirar do governo. E o Marcos Palmeira, presidente do Republicanos, que é o partido do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, já avisou que a legenda vai apoiar um candidato de centro-direita e não o Lula. É uma debandada para deixar o Lula, digamos, isolado e fortalecer essas outras candidaturas. E o que é que isso tem a ver com esse momento da reforma ministerial? Sendo assim, porque se eles já estão anunciando que não vão estar com o presidente, seriam nomes a serem trocados no ministério, já que já esse anúncio prévio, né, doutor Álvaro? Pode ser só fogo de palha, como também pode ser realmente uma decisão já tomada por alguns partidos políticos diante da inércia do presidente Lula, diante da inércia do atual governo, né? A gente lembra que já estamos no terceiro ano de mandato e nada aconteceu, né? Estamos ainda nas promessas de campanha e Lula se comporta ainda como se estivesse em campanha, fazendo falsas promessas para o seu povo, fazendo falsas promessas para os seus eleitores e para a população em geral, como se estivesse, volto a dizer, ainda numa campanha presidencial, né? Terceiro ano de mandato, nada acontece, nada muda, nada ocorre, o Brasil só afunda, né? É um barco que está aí apto a naufragar. Essa é a realidade brasileira. E talvez esses partidos, sentindo isso realmente, e por cobrar tanto uma reforma ministerial lá atrás, hoje já não acredite mais que ela possa acontecer. Talvez seja essa a visão do jornalista Josias aí da UOL. Talvez ele não acredite que isso venha acontecer, porque não é um costume do presidente Lula. Se você for olhar os mandatos dele para trás, nós estamos no terceiro mandato de Lula, né? Uma coisa assim surreal. Você vai ver e vai perceber que ele não tem o costume de mudar aquelas pessoas que possivelmente, né, ou que aparentam estar do seu lado. A coisa vai acontecendo, ele vai deixando acontecer, não muda em nada. Mudou a comunicação quando deveria ter mudado o seu próprio jeito de se comunicar. Isso também é um ponto, né? Luciano lembrou aí que foi mudada a comunicação, mas quem precisa mudar o jeito de se comunicar é o próprio presidente Lula, que até agora não acertou, né? Não vem acertando aí com seu público, com seus eleitores, com seu povo, e dentro das suas próprias bases eleitorais, ele não vem acertando a comunicação, deixando muito a desejar. Talvez nem tenha o que mudar, porque talvez seja esse o pensamento dele mesmo, de empurrar, né, no povo aquilo que ele quer empurrar e acabou-se. Então essa é a situação. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar, como sempre digo, vamos aqui aguardar as cenas dos próximos capítulos e acreditar que alguma coisa ainda possa mudar nesse país e não só os seus ministérios. Obrigado, doutor Álvaro. Saulo Oliveira, e você o que pensa sobre essa opinião do Josias de Souza, que está ali falando até como um cara que, digamos, meio que ele vai como um conselheiro, parece que dá uma opinião como se fosse um conselheiro político. Tá certo o Josias ou tá certo o presidente que está cauteloso ainda nessa troca ministerial? Abdias, eu acredito que não há como o presidente da República, antes do Carnaval e principalmente antes da eleição da Câmara, da mesa diretora da Câmara, fazer nenhuma reforma ministerial. Há uma cobrança do Josias de Souza que faz um certo sentido, que é pelo distanciamento desse debate. Muitas vezes parece que esse debate está distanciado do governo. A impressão que dá é que as pessoas não querem ir, né? E esse discurso, essa narrativa, ela precisa ser superada se o governo quiser ter algum sucesso na condução política dessa reforma, né? Então, assim, não dá para passar a ideia de que os deputados que forem eventualmente convidados ou algum senador que vá para essa reforma, não dá para passar a ideia de que eles foram para socorrer. Se o governo passar essa sensação, é extremamente prejudicial para a imagem do governo, que já anda muito abalada. Então, assim, a ideia de chefiar esse movimento, de puxar o debate sobre esse movimento de reforma e trazer, de fato, a partir de uma articulação clara, isso parece não existir no momento. Agora, de fato, não há como fazer nenhum tipo desses movimentos antes de eleição da Câmara e antes de passagem agora, enfim, do Carnaval. Isso é uma argumentação até bastante plausível que o Luciano traz para a gente. Veja só, que interessante, né? Só para traçar um paralelo. Como a gente ainda, infelizmente, é refém dessas comparações, né? O falecido Bebiano, que
foi ministro do Bolsonaro e uma grande cabeça pensante da eleição presidencial do Bolsonaro em 2018, durou como ministro até o mês de março, do primeiro ano do Bolsonaro. Né? Durante o governo Bolsonaro existiram 3 ou 4 ministros da educação diferentes, todos com polêmica. E nem por isso, né, você tinha determinadas noções de que o governo estava sem saber para onde ir, a troco de trocas ministeriais. A gente está aí no terceiro ano do mandato do presidente Lula e pensando agora numa primeira reforma ministerial, praticamente uma reforma ministerial sendo pensada agora, porque antes entraram 2 ministros, 3 ministros, chegou nem a ser uma reforma. Mas eu acredito que o grande lance era a eleição da Câmara, Abdias. Passada a eleição da Câmara, é preciso agora fazer a negociação. Rapidamente, Abdias, só para um raciocínio também aqui final, não dá para esperar, né? Não dá para se basear, e tem uma crítica a fazer ao José de Souza, não dá para se confiar no que vai acontecer de reforma ministerial pela fala do Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira estará contra o governo federal, independente de qualquer coisa. O Ciro Nogueira já é oposição, independente de qualquer coisa. Então não dá para dizer, o Ciro Nogueira acha que a maioria do PP quer sair. Se for perguntar ao Ciro Nogueira o que ele pensa de política, ele acha que o presidente não deveria ter nenhum cargo. Então não é referência para dar a notícia, né? Sinto muito. Obrigado, Saulo Oliveira. Luciano, eu vou passar para o Ângelo fazer o comentário dele, que está na sequência, e na volta eu passo a palavra para você, para que a gente... Quer falar agora, Luciano? Tem que ser agora? Então vamos lá. Então vamos deixar o Ângelo. Luciano está dizendo que tem que ser agora. Então vamos dar a palavra aqui para você por 30 segundos, Luciano. Não pode ser mais que isso para a gente ouvir o Ângelo. É mais rápido do que isso, Abdias. É porque é uma parte em relação a exatamente isso que o Saulo falou aí, com relação ao posicionamento do Ciro Nogueira. O Ciro está dizendo que a maioria do PP hoje gostaria de deixar o governo. Isso não é verdade. Tem informação de dentro do PP, inclusive se você olhar as votações do PP na Câmara dos Deputados, 90% do partido está votando com o governo, quer participar, quer ter mais ministérios. Não é verdade. O Ciro Nogueira está fazendo política, mas definitivamente a maioria do PP não quer desembarcar do governo, Abdias. Farias, obrigado, Luciano. Ângelo Farias, o Lula está atrapalhado na reforma ministerial ou está no tempo certo, na sua visão? Olha, tem que fazer uma análise do seguinte: se o governo não está tão positivo assim, ou tão blefando, né, com relação ao apoio dos partidos para a reeleição do Lula ou para fazer parte do governo Lula, se o governo tivesse bom, ninguém queria sair do governo, né? E ninguém queria largar o osso. Mas, de certa forma, ninguém quer perder essa oportunidade. Agora, o que a gente precisa observar, que o jornalista foi muito feliz, é que existe um problema dentro do próprio governo, né, entre os ministros do próprio governo. Existe um racha que já é muito ventilado pela imprensa, e as pessoas talvez não notem isso, entre o Rui Costa e o Haddad. Né? Existe um grupo do Rui Costa e existe um grupo do Haddad. Inclusive, quando o Caicai, que é aquele advogado que semana passada emitiu aquela carta, né, falando sobre a situação do governo, que incomodou o presidente Lula, porque ele era um amigo próximo do Lula. Inclusive, ele teve com o Lula no dia, eu acho 12 de dezembro, estava lendo a matéria ontem, quando o Lula revelou, bateu no ombro dele e disse: olha, esse fulano aqui quer ser ministro, mas nunca vai ser meu ministro. Quando foi no dia primeiro, o cara foi anunciado como ministro. Então, assim, quebrou até a confiança do Lula, porque ele abriu o jogo sobre o comportamento do presidente. Então, assim, há um racha de interesse, né, entre o Rui Costa, o grupo dele, contra o grupo do Haddad, dentro do próprio governo. Ou seja, o governo está batendo cabeça, não está se alinhando. Quando o presidente fala que, nesse evento do PT, que a base do governo precisa se comunicar melhor e não está se comunicando, é porque não tem liga no governo, né? Existe essa tensão que paira dentro do governo do Lula entre os próprios ministros que não se comunicam, não se alinham e nem têm a visão do que o governo está fazendo. Mas aí quem dá a visão do governo é o presidente da República. E esse é o problema. Quando a liderança não está fazendo o seu papel, você perde. É como um jogo de futebol. Se o técnico ele não está liderando a sua equipe, o time não sabe jogar. Se perde contra o seu adversário. E é isso que o Lula está acontecendo hoje. Né? O Lula está perdido politicamente, está perdido no seu contexto de governo. A proposta do governo na campanha foi uma coisa e na realidade está entregando outra. E é isso que está dificultando a vida do presidente da República. E existe também uma preocupação interna dos ministros hoje. Quem vai suceder o Lula? Se vai ser o grupo do Rui Costa, se vai ser o Haddad, por já ter sido um candidato a presidente da República, porque é um cara mais moldado ali ao PT. Então tem toda essa discussão interna acontecendo hoje, esse racha interno,
E essa carta que o Caicai ele citou semana passada, né, do governo se antecipar ali ao próprio Lula, escolher o seu sucessor, isso acontece dentro do governo hoje. Os caras estão mais preocupados, Abdias, em dizer assim, olha, o Lula vai ter que sair da jogada em 2026, se o Bolsonaro não for candidato, temos um sucessor, o sucessor seria o Haddad. Então essa briga interna está sendo jogada também para a imprensa dos bastidores. Então olha só como é que está a situação do governo. Por isso que esses partidos que aí estão, PSB, o PSD do Kassab, que já está com o pé mais fora do que dentro, o PP não é um partido de confiança, Luciano, para a gente acreditar que o PP é um partido que quer estar abraçado com o Lula. O PP é que nem o MDB, ele está abraçado com as oportunidades. Se chegar uma oportunidade melhor, ele vai abraçar e vai embora. Porque esses partidos não têm fidelidade partidária ou política. Eles têm interesses em comum, que é ter poder. Obrigado, Ângelo.